A ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, publicou uma portaria que estabelece a obrigatoriedade da eliminação das plantas voluntárias de milho, as chamadas tigueras. O objetivo é conscientizar os produtores sobre a importância de eliminar essas plantas, para que as cigarrinhas não permaneçam entre uma safra e outra. Uma praga que até então era considerada uma praga secundária no milho, hoje se tornou uma praga de grande importância econômica, que são as cigarrinhas do milho. Que as cigarrinhas, elas têm um efeito direto, né, causam um dano direto por ser uma praga sugadora. Obviamente ela desvia, prejudica o milho por ser uma praga sugadora da seiva, mas indiretamente ela causa um prejuízo ainda pior, que ela é vetora de diversas pragas, um complexo que a gente chama de enfesamentos, né? E esses enfesamentos, à medida que eles entram na cultura do milho, não tem mais o que fazer. O prejuízo já está instalado desde o momento em que esse vírus entra na planta do milho. Entendeu? E esse é o grande prejuízo que as cigarrinhas causam. Essas doenças, enquanto o milho era uma cultura secundária, né, não eram importantes, eram considerados assim, era uma doença de segundo escalão, vamos dizer assim. Mas hoje, com a sequência, com a grande produção de milho safrinha que se implantou no estado do Paraná, especialmente aqui no oeste do Paraná, ela assumiu condição de prioritária, de praga prioritária. E como é que se enfrenta esse tipo de coisa? Quer dizer, só na base de inseticidas, ou coisa assim, é muito difícil. Para isso foi criada a portaria. A portaria ela serve para quê? Para que se invista sempre, obviamente, na cultura do milho. Mas se tiver plantas voluntárias, plantas que nasceram ao acaso, nasceram em beira de estrada, nasceram em qualquer lugar, que elas não fiquem servindo como ponte viva para que a cigarrinha se perpetue entre uma safra e outra. Então, a portaria ela tem esse efeito de fazer com que o produtor olhe com mais carinho para suas áreas, para suas divisas, para o seu ambiente, né? E elimine plantas que não estão ali para produção, plantas que são voluntárias e tal. Elimine essas plantas para diminuir essa ponte viva entre uma cultura e outra. Essa portaria entrará em vigor a partir de que data? Ela foi publicada mês passado, né? Então com 30 dias. Então acredito que a partir do dia 14, 15 de junho aí a gente já inicia a fiscalização. Tá? A fiscalização, num primeiro momento, ela é orientativa, obviamente, né? A gente vai sempre notificar o agricultor e dar um prazo para que ele faça a eliminação das plantas. Se acontecer de o agricultor não fazer a eliminação da planta dentro do prazo, aí é passível, inclusive, de auto de infração, né? De aplicar uma penalidade administrativa. Professor Celso, reforçando então que a medida entra em vigor a partir do dia 14 de junho agora, né? Pois é, essa medida entra em vigor, mas nós devemos lembrar o seguinte: essa não é uma medida isolada, solitária, é um conjunto de medidas que nós temos que fazer para que você possa quebrar essa ponte verde. Mas nós devemos lembrar também o seguinte, que nós temos safra de verão e safrinha, então sempre vai existir uma ponte verde para que a cigarrinha sobreviva. O ideal é trabalhar com melhoramento genético, com híbridos tolerantes, híbridos resistentes ou variedades de polinização resistentes. Essa seria a melhor saída agregada a esses outros manejos que a gente tem que fazer para evitar essa ponte verde e transmitir essa doença para frente.